A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, vou estar passando para nós meditar. Amém? Nesta noite, né, meus irmãos? Sexta-feira, mais uma semana vencida aí na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que maravilha, né, meus irmãos? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido, né, meus irmãos? Porque o dia a dia não é fácil, né? Temos que vencer, né, as batalhas dos dias a dia, né, meus irmãos? E não é fácil, né? Meus irmãos, por que que Deus, naquela época, sempre falava, né, para o povo dele: seja forte e corajoso, não desanimas, siga em frente. Amém? Por que que antes de todas as promessas de Deus, se você meditar na palavra, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, Deus faz promessa. Amém? Mas, diante da promessa de Deus, há um caminho até chegar nela. E Deus sempre está falando, né? Seja forte e corajoso. Vá em frente. Tendes fé, não é? Deus não sempre fala para nós: tende fé, não desista, vamos em frente, seja persistente na fé, né? Seja, né, perseverantes na fé. Deus sempre está falando para nós, né, meus irmãos? Por quê, meus irmãos? Porque até acessar a terra prometida não é fácil. Amém? Se você está indo em algum lugar que tudo é fácil na presença de Deus, amém? Você está indo no caminho errado. Porque nós, meus irmãos, recebemos de Deus uma promessa, nós temos um caminho para seguir. Para chegar até a promessa, há um caminho. Amém? E não é fácil, porque Deus não vai te fazer uma promessa se você estiver em desobediência. Amém? E isto já é uma tortura para nós, ser humano. Andar em obediência com a palavra, com os status, os mandamentos de Deus. Isso para nós, ser humano, é uma tortura, porque a nossa carne grita por pecado. Amém? Satanás está ao nosso derredor, sempre enviando pensamentos, amém? Amém, meus irmãos? Desânimo, né? Amém, meus irmãos? Coisas ruins para nós pensar, para nós vir pecar. Satanás está sempre oferecendo pratos coloridos, né? Para nós vir cair em tentação. Então não é fácil. Fora o dia mau, né, meus irmãos? Que nós temos que enfrentar. Amém? Mas Deus sempre está falando para nós: seja forte e corajoso. Vá em frente, que eu sou contigo. Não temas. Amém? Porque eu sou o teu Deus. Amém, meus irmãos? Não é fácil, mas nós temos um Deus que está sempre conosco. Amém? E nós vamos acessar as promessas de Deus. Amém? Não pela minha e nem pelas suas forças, mas sim porque Deus está conosco. Amém, meus irmãos? Então, Deus, ele vai te dar uma promessa, mas lembre-se, amém, para você acessar a promessa, tem um caminho, tem um tempo de preparo, amém? Muitas das vezes, Deus está preparando nós, né? Muitas das vezes, Deus está preparando o caminho para você passar. Amém, meus irmãos? Mas a maioria das vezes é Deus nos preparando para receber aquilo que já está preparado lá na frente. Amém, meus irmãos? Então, Deus está falando hoje para você, minha irmã, meu irmão: seja forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Estarei com você por onde quer que andares. Amém? Essa palavra é maravilhosa. Amém, meus irmãos? Que Deus está falando para nós não ter medo diante da situação. Não é para você ter medo.
é para você ter fé, é para você ser forte, corajoso. Vá em frente, continue. Deus é contigo, como está lá em Josué capítulo 1, versículo 6. Amém? Não, minto. Versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então aqui Deus está falando para Josué, o sucessor de Moisés, aquele que ia levar o povo, né? O povo de Deus até a terra prometida. E Deus estava falando para ele, né? Não te mandei eu, já não te mandei, ser forte e corajoso, não temas, não te espante, não te apavore. Amém. Por quê, meus irmãos? Porque o Senhor é teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aqui, meu irmão, Deus está afirmando a Josué que aonde ele for, Deus está na sua frente. E ele está falando hoje, nesta noite, para você. Amém. Seja forte e corajoso. Não temas essa situação, porque Deus está confirmando que Ele é contigo, por onde você for. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, Ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Josué, amém, meus irmãos, fazia a parte dele e Deus fazia a dele. Então cada um faz sua parte. Amém? O impossível fica na mão de Deus. Amém, meus irmãos? Aquilo que nós podemos fazer fica conosco. Amém? Porque você pode ajoelhar no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto. Amém? Você pode. Você pode separar um dia, amém, meus irmãos, umas horas do seu dia para buscar a Deus, para louvar o Senhor, para orar, para ler a palavra. Então, a sua parte dá para você fazer. Ah, mas eu não tenho tempo? Tem. Basta você se organizar. Você vai ter tempo para fazer a sua parte perante Deus. Garanto para você. Eu também, quando estava no mundo, amém, achava que não tinha tempo. Mas tem. O tempo, quem faz na nossa vida é nós mesmos. Se você deixar a minissérie de lado, você vai ter tempo para orar a Deus, para ler a palavra, amém, para louvar o Senhor. Se você deixar um pouco os filmes, amém, meus irmãos, você vai ter um tempo para orar, amém, para buscar, para louvar o Senhor. Então Deus está falando aqui, seja forte e corajoso, faça a sua parte, porque a minha eu farei na sua vida. Deus prometeu a terra prometida para Josué. Aliás, não para Josué, mas para o povo de Israel. Amém, meus irmãos? Para o povo de Deus, ele fez uma promessa. Amém? E o povo tinha que fazer a parte deles. Amém, meus irmãos? Não é fácil para você acessar bênçãos do Senhor. Não é fácil, meus irmãos, a caminhada até chegar o milagre, a terra prometida. Nós temos que se esforçar na presença de Deus. Não é de qualquer jeito, amém, meus irmãos, que Deus vai nos dar a bênção que nós estamos querendo. Não é andando de qualquer jeito na presença de Deus, meus irmãos, murmurando, reclamando dos dias maus. Amém. Amém, meus irmãos. Com o coração no mundo, que Deus vai fazer milagre na minha, na sua vida. Nós temos que se esforçar como Josué e Caleb. Por que eu sempre cito Josué e Caleb aqui, meus irmãos? Por quê? Porque Josué e Caleb são os únicos que saiu do Egito como escravo e conseguiu acessar a terra prometida.
São os únicos dois, porque o resto eram descendentes. Os mais velhos não conseguiram acessar a promessa. Amém, meus irmãos? Os únicos que conseguiram sair da escravidão, passar o deserto, viver 40 anos no deserto, amém, meus irmãos, e ainda acessar a terra prometida. Mas por que eles conseguiram? Por que Josué e Caleb foi escolhido para entrar, acessar, levar o povo, amém, de Deus para a terra prometida? Porque eles se esforçaram na presença de Deus. Quando muitos falavam, não dá certo, eles falavam, em nome de Deus, vai dar certo, nós vamos conseguir. Porque Deus é conosco e Ele está na nossa frente. Amém, meus irmãos? Você está entendendo a mensagem que o Senhor manda te dizer? Você está entendendo a mensagem de Deus? Não precisa você ter medo desta situação, porque Ele é contigo, Ele está contigo. Meus irmãos, não é fácil, amém? Mas nós vamos vencer. Por que nós vamos vencer, meu irmão, minha irmã? Porque Deus é conosco, o Senhor está contigo. Amém, meus irmãos? Quando nós fazemos a nossa parte na presença de Deus, Deus faz nós acessar a terra que manda leite e mel, a terra prometida. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Esse é o recado do Pai, do Filho e do Espírito Santo para você. Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Por que você está temendo? Se Deus está falando com você, que Ele é contigo por onde você for. Ei, acorda. Faça a sua parte, porque Deus já está fazendo a dele. Se esforça, meu irmão. Como a salvação eterna, para nós entrar na porta estreita, temos que tomar a força, temos que se esforçar na presença de Deus para herdar, amém, o reino do céu, meu irmão. Para que nós venha acessar bênçãos sem medida, para que nós venha ter paz, amém, em meio à tribulação, nós precisamos fazer nossa parte, se esforçar na presença de Deus. Josué e Caleb e todo o povo ali, os descendentes, se esforçaram, foram para a guerra, foram para a luta. Amém, meus irmãos? Obedeceram a voz do Senhor, os direcionamentos que Deus dava para Josué, como ia fazer a guerra, como ia entrar, como ia sair da cidade, como ia destruir. Josué seguiu a risca. Então segue a risca, o direcionamento de Deus. Deus está mandando você hoje, nesta noite, fazer a sua parte, porque Ele quer te entregar, amém, aquilo que Ele te prometeu. Faça a sua parte, meu irmão, se esforce, busque, louve, cante ao Senhor, ore ao Pai, meu irmão, busque a Deus em oração, com fé, crendo, amém, meus irmãos. Agradeça a Deus antes de chegar a benção. Obrigado, Senhor, pela providência, né, que o Senhor vai enviar na minha casa. Comece a mudar o seu jeito de ser na presença deste Deus que tem poder, meu irmão. Usa a sua fé. Obrigado, Senhor, pela cura, mesmo que esteja vazando, mesmo que esteja doendo. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado, Pai. Eu creio que o Senhor vai me curar. Obrigado, Senhor, por essa providência que vai chegar nas minhas mãos. Eu não estou vendo, mas eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor é um Deus de poder e de glória. Eu sei que a graça está sobre nós e pela graça o Senhor vai fazer na minha vida.
Amém, meus irmãos. Oh, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo tá dizendo aqui, falando com vocês. Amém, meus irmãos. Faça a sua parte. Amém. Meus irmãos, hoje, e desde ontem eu estou tão preocupado nas contas, e eu, meus irmãos, comecei a agradecer a Deus. Amém, meus irmãos? Eu comecei a agradecer a Deus e vou continuar agradecendo a Deus, porque essa palavra que veio hoje para nós, meus irmãos, amém, Deus me deu, quando eu estava deitado aqui pensando o que eu ia fazer. Deus é comigo, Deus é contigo. Deus sabe do que nós precisamos antes de nós abrir a boca para pedir. Amém, meus irmãos? E Deus quer de mim e de você o quê? Que nós tenha fé, que nós venha fazer nossa parte, buscar primeiro o reino dos céus, que as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. E desde ontem eu estava preocupado, comecei a agradecer. Comecei a agradecer aquele mal-estar, aqueles pensamentos, começou a sair, meus irmãos. Amém. Resolvi? Não resolvi, mas eu estou em paz com Deus. Porque eu sei que Deus vai trazer providência para a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que você precisa, meu irmão. Basta eu e você fazer como a palavra está dizendo hoje. Fazemos a nossa parte, buscamos, orando, clamamos e agradecemos, acreditando que Deus já fez na nossa vida. Mas não é só um dia não, meu irmão. Não é só clamar hoje, agradecer hoje, não, é agradecer a todos os dias. Amém. É orar quando chegar cansado do emprego, do serviço. Não, eu vou orar primeiro. Amém. Tira um tempo para Deus, faça a sua parte. Busque ao Senhor, meu irmão, porque Ele quer te entregar as promessas que Ele te fez. Amém. Glórias a Deus. Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. Não temas, apenas creia. Amém. Ele é o teu Deus, meu irmão. E é contigo por onde quer que andares. Olha que maravilha. Aonde quer que você for, coloque Deus na sua frente e tudo dará certo. Josué ia com Deus na frente, por isso que ele venceu batalhas. Josué conseguiu derrubar muros fortíssimos com o poder de Deus, porque Deus estava na frente de Israel, meu irmão. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, que Deus abençoe todos vocês grandemente. Amém. Que Deus venha nos encher de sabedoria, meus irmãos, para continuar no melhor caminho, que é Jesus Cristo. Amém. Porque Ele é o caminho da nossa salvação eterna. Amém, meus irmãos. Se você não é dos caminhos de Cristo, venha, enquanto você tem fôlego de vida. Amém. Enquanto a porta da graça, da misericórdia e do amor de Deus está aberta, porque ela vai se fechar. Amém, meus irmãos. Jesus está voltando e falta muito pouco. Amém. Não sabemos a hora, o dia, o ano. Amém. Pode ser daqui 10 anos, mas pode ser daqui 10 minutos. Amém, meus irmãos. Ninguém sabe a hora e o dia, mas está muito próximo. Porque os sinais, amém, os sinais estão aí para todo mundo ver. E as profecias de Deus estão se cumprindo na terra. Amém. Glórias a Deus. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha. Amém. Compartilhe com sua família, seus amigos. Muitos precisam ouvir uma palavra. Amém. Para aumentar a sua fé, sua esperança neste Deus que é poderoso, esse Deus de glória. Amém, meus irmãos. Esse Deus que nos ama. Amém. O caminho é difícil. Amém, meus irmãos. Mas o banquete no céu é farto. Amém. Vamos caminhar nesta terra. Amém. Vamos passar por sol escaldante. Amém. No deserto, fome, problemas.
amém, adversos, mas nós vamos vencer, porque o banquete no céu, na salvação eterna, amém, meus irmãos, o banquete é lá, com Deus Pai Todo-Poderoso, amém, meus irmãos, glórias a Deus.